Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos aí celebrando a solenidade, a festa de Cristo, que é Rei. E não somente Rei, mas Juiz, Juiz justo. Vamos entender o Senhor como Rei e Juiz, porque é Ele o único que nos julgará com justiça, enquanto nós julgamos os outros de forma injusta. Ele se coloca como um pastor, mestre e rei que nos julga com justiça. Somente o salmo de hoje já a sua resposta já dá o entendimento do projeto e da proposta do coração de Deus para com a gente. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Só no Senhor é que nós encontramos amparo, apoio e segurança. Em ninguém mais. Eu disse isso ontem no Santa Helena, celebrando a missa à tarde. Nós muitas vezes nos desencantamos, nós perdemos a confiança em tanta gente dentro da igreja, dentro de casa, no trabalho, na família. São tantas pessoas que nos decepcionam. E foi sempre assim, desde o começo da história. O primeiro crime, o primeiro delito foi um irmão matando o outro, minha gente, por conta da inveja. Então não espere muita coisa por muita gente dentro da igreja, dentro da política, dentro da sociedade, dentro da tua família, dentro do teu trabalho. Essas traições vão acontecer sempre. Interessante que Paulo, na segunda leitura, já nos mostra que o homem não é imortal, todo mundo vai morrer. E foi Cristo quem venceu a morte. E o Senhor não está falando da morte somente do corpo, mas está falando da morte da alma. Ele venceu a morte, mas não é essa morte do corpo, é a morte da alma. Era para o homem ter duas mortes: a morte do corpo, mas também a morte da alma. Essa morte da alma, o Cristo venceu. Então todos aqueles que se apoiam no Cristo, ressuscitarão e viverão. A primeira leitura do profeta Ezequiel de hoje mostra justamente o sofrimento. Traduzam aqui ovelhas como pessoas. Estamos dentro de um período do exílio da Babilônia, onde muitas pessoas sofreram. Sabe aquele povo que Jesus veio defender? O pobre, o marginalizado, a criança, a viúva, o coxo, o mudo, o cego, o surdo. Sabe esse povo? Esse povo todo é um povo querido do coração de Deus. Esse povo sofreu lá no exílio da Babilônia. Foi um povo que viveu marginalizado, escravizado, pisoteado, perseguido. Aqueles governantes da época antes de Jesus não eram fáceis, não. E aqui o Senhor põe nessa carta, na boca do profeta Ezequiel, uma grande declaração de amor, em especial por esses sofridos. Não pelas outras ovelhas gordinhas, cevadas, não. Ele manda um recado aqui no finalzinho. E ele diz, olha que declaração de amor bonita: eu mesmo vou procurar as ovelhas perdidas. Eu vou reconduzir as extraviadas, enfaixar aquelas de perna quebrada, vou fortalecer a doente, mas também eu vou vigiar a ovelha gorda e cevada. Como é que pode? No mesmo lugar, alguns de barriga cheia e outros de barrigas vazias, por falta de cuidado. Aqui o Senhor está dando de verdade um puxa-arranco de orelha em muitas pessoas que governavam outras. Será que vocês também não governam alguém na escola, no posto de saúde, em algum grupo de movimento pastoral? Será que vocês não governam? Como é que estão vocês diante do seu governo?
Porque você é colocado aqui também agora como um pastor que deve cuidar e cuidar bem da ovelha. Se você tem filho ou filha, você é um pastor, uma pastora. E deve cuidar com amor, como manda a palavra. Não coloquemos, nem subjuguemos somente Jesus não, nem Deus não. E nós, nesse ofício que Ele nos confiou, de ser pastores também, como é que estamos lá no nosso pastoreio? Lá em casa, como é que está você como pai de família, como mãe de família? Tá, de verdade, vendo todo o princípio evangélico, toda a palavra de Deus, você está agindo de forma correta como pai e mãe? E como filho, como ovelha desse pastoreio, estou sendo obediente ao meu pai, à minha mãe? Como é que estamos sendo? Eu nunca vi, gente, eu nunca vi esse tempo que estamos vivendo, um tempo tão de cabeça para baixo, onde o filho dentro de casa faz as coisas erradas, e ele mesmo, ou ela mesma, liga para a polícia para denunciar o próprio pai. Eu também dizia isso ontem lá no Dois Irmãos, quem estava na missa. O próprio filho, errado ou errada, não importa quem seja, denuncia o próprio pai e a mãe. E ainda se acha no direito, porque o nariz aumentou um pouquinho, cresceu um pouco. Na nossa época, quando não existia conselho tutelar, viu, Tati? Não existia conselho tutelar. O nosso conselho tutelar era um cinto bom, uma cinta boa na bunda. O padre não está aqui evocando nem propagando a violência. Está dizendo assim que todos nós fomos disciplinados. E por isso ninguém morreu, apenas aprendeu a respeitar. E hoje, por conta de uma acessibilidade a tudo, desde a internet, as ousadias da lei, criam-se um tempo aí atrás. Claro que foi preciso ser criado um conselho da criança, um conselho do idoso, um conselho do jovem, um conselho disso. Foi preciso porque as violências foram crescendo e precisariam sim criar conselho de defesa. E a gente vai percebendo que de verdade, falta em nossa casa hoje uma atitude mais de pastor, de pai e de mãe. Eu sempre disse que quando um pai e uma mãe vai para a briga com o filho, ele já perde o direito. Pai não é para gritar com o filho. Ah, padre, mas ele não me respeita mais. Não te respeita mais por conta de libertinagens passadas. Você, como pai e mãe, não aprendeu a discipliná-lo. Então, quando ele não aprende os limites da casa, ele começa a avançar no pai e na mãe. Antigamente não tinha isso. Isso é uma geração nova. Por quê? Porque pai e mãe têm medo de dizer muitas vezes o não, que não é dito. Só diz sim. Posso ir ali? Pode. Pai, quero isso, tome. Entendeu? O não, ele é disciplinador. Nenhum de nós aqui gostamos de receber um não. A gente fica chocado, a gente fica chateado. Isso nos dói. Mas temos que aprender que o não nos ensina. Eu queria que entendesse que na palavra, o Senhor não está dizendo não a ninguém. Está contando somente algumas consequências que vai acontecer com aquelas pessoas que tomam caminhos errados. No primeiro momento ele percebeu que aquelas pessoas que sofreram, foram marginalizadas, foram esquecidas, foram escravizadas, aqui na visão do profeta Ezequiel, não porque elas quiseram, mas por conta de um sistema que foi muito duro na época. E ele entra em favor dessas, dizendo que ele mesmo agora como modelo de pastor, vai cuidar dessas. E no Evangelho não é diferente. O Evangelho de Mateus hoje, ele nos mostra justamente
a continuidade do profeta Ezequiel, de um Senhor que cuida, de um pastor que cuida de suas ovelhas. Só que agora nós estamos diante de um texto de Mateus com uma abordagem escatológica, contando o que vai acontecer de verdade no fim, as coisas últimas, como serão. E ele está falando de pastor, está falando de ovelhas. Então agora, já no início do texto, nós encontramos um Jesus que se senta, como diz a palavra, quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado com seus anjos, ele vai sentar no seu trono glorioso. Vemos aqui a presença de um rei, juiz, que vai sentar no seu trono glorioso, junto com seus anjos, para julgar aqueles a quem ele acompanhou durante toda a sua vida. E o julgamento do Senhor, ele é justo. O julgamento do Senhor se dá pela prática da justiça. E observe aqui no texto o que acontecerá com o homem justo e o que acontecerá com o homem injusto. Aos homens justos, o Senhor dirá: vinde, bendito do meu Pai. Aos homens injustos, o Senhor dirá: afastai-vos de mim, maldito. Ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Quem compactua com Deus, em Deus, terá também a coroa da vitória. Mas quem de verdade não compactua com Deus, peça a Deus misericórdia, o quanto antes. Eu te chamo de bendito. Olha que coisa bonita, que declaração de amor de Deus. Eu te chamo de bendito do meu Pai, vinde bendito, porque quando eu estava com fome, tu me deste de comer. Quando estava com sede, tu me deste de beber. Eu estava nu, tu me vestistes. Eu estava preso, eu estava enfermo, tu foste me visitar. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Tem quanto tempo que a gente não visita um doente, gente? Tem tempo, né? Tem tempo, né? Na vida não é só rezar, não. Nem só ir para a missa, não. Estamos falando hoje da prática da justiça. Tem quanto tempo que você deu um prato de comida a alguém? Ou contribuiu numa cesta básica? Que às vezes a gente não dá diretamente a comida, mas forma ali com os outros uma cesta básica e a sua ação da prática de justiça está indo também. Isso é muito bonito. Tem quanto tempo que a gente não faz uma caridade? Já viu? Se tem muito tempo, meu irmão, não deixe para depois, comece agora. Tu és bendito do meu Pai, porque quando eu estava preso doente, tu vieste me visitar. Quando eu estava desesperado, tu vieste me aconselhar. Essas são as práticas de justiça que no fim, o Senhor como rei e juiz, ele levará em consideração. Afastai-vos de mim, malditos, e ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Sabe por quê? Porque quando eu estava com fome, tu não me destes de comer. Quando eu estava doente, eu estava preso, tu não foste me visitar. Observe bem, observe como o rei agirá com justiça no fim de todo. Eu não sei se vocês percebem que incluído, né, em todo esse discurso, ele está falando sobre a mortalidade do homem. Ele está dizendo a nós que tudo que nós estamos vivendo e tendo, isso é passageiro. E o que vai prevalecer em nossas vidas é somente a prática da justiça, que traz consigo a maior religião, chamada amor. É o amor quem salva. Um dia alguém viu dando uma cesta básica. E a mulher, ela era de uma outra religião.
E a pessoa daquele grupo ali, daquele movimento infantil, prepotente, autossuficiente, não convertida, disse: mas padre, comigo, mas padre, a gente junta cestas básicas para dar ao nosso povo católico, e o senhor está dando uma pessoa protestante? Eu perguntei a ela o seguinte: quem sente fome traz consigo na testa o nome da religião? Traz? O Senhor mandou servir somente os católicos? E ela quieta. Disse: minha filha, a prática da justiça, a solidariedade, não tem que ser somente com católico. Tem que ser com pessoas. Seja de onde for as pessoas. Se for do espiritismo, se for gnóstico, se for católica, se for protestante, se for da Umbanda, não importa. A religião que entra no céu, acabei de dizer a vocês que é a religião do amor. Aonde há o amor, aquelas pessoas com certeza são convertidas. Aonde tem o amor, tem a salvação. Eu vou ajudar só quem é católico? Não é papel nosso ajudar somente quem é católico. Se eu sou cristão, o meu Cristo ajudou a todos. Ele sendo judeus, ele não ajudou somente a judeus, ajudou a tantos samaritanos. A tantos samaritanos, e mostra na palavra que ele ajudou, que era tido na época um povo de arranhamento com a cultura judaica, e ele ajudou. Pois bem, o Senhor quer nos mostrar que rezar é importante, comungar, fazer vigílias, jejuns e novenas é importante, mas o mais importante aqui é viver, é fazer acontecer a prática da justiça. Se de verdade eu vivo a prática da justiça, eu sigo o Mestre, primeiro, com certeza, Ele nos colocará como os eleitos dEle. E segundo, cantaremos o que os salmos de hoje cantou para nós. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o... Vamos cantar para ver se entra no coração da gente? Não me falta coisa alguma. Mais uma vez. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Mais uma vez. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. e de verdade sejamos em Cristo, com esse Rei Juiz do universo, esse pastor e mestre dos multiplicadores da prática da justiça. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador